Meus amigos advogados, Eduardo Linhares falando, uma boa noite a todos. Nos últimos dias, nas últimas semanas, acho que a gente já conseguiu ter algumas soluções para muitos problemas, mas alguns outros ainda continuam requerendo a nossa atenção de uma forma especial e eu queria falar aqui de forma rápida sobre alguns desses problemas. Caixa econômica, audiência de custódia, atos do TJ e suspensão dos prazos. A Caixa Econômica, ela firmou um convênio com a OAB Rio, tínhamos lá na nossa área restrita a forma de cadastramento para o recebimento por transferência eletrônica. Infelizmente, a Caixa Econômica requereu que essa janela fosse retirada do ar para que fosse retificado um ou outro erro. E, infelizmente, ainda não temos data para que isso retorne, né? Para que seja resolvido esse problema. Mas assim que for solucionado, eu vou me esforçar ao máximo para dar publicidade, para que os colegas também saibam. De antemão, queria dar uma dica aqui, pedir aos colegas para que entrem diuturnamente no site da OAB Rio e também no site do Tribunal de Justiça, porque todos os dias a gente tem notícias novas e a gente tem atos novos, regulamentações novas do tribunal. A OAB Rio, ela dispôs lá logo na página inicial do site dela uma aba com todas as notícias relativas ao Covid-19, de interesse da advocacia. Então, é possível que todo mundo tenha acesso a essas notícias, aos atos, às regulamentações, a mandado de pagamento, tudo isso está no site da OAB Rio, os colegas podem buscar e pesquisar lá no site. Mas vamos lá. A Caixa Econômica, ela já havia firmado também um convênio com o Conselho Federal da OAB. Todas as informações estão lá no site do Conselho Federal e também no site da OAB Campus. Foi firmado um convênio onde as seccionais receberiam os alvarás e os documentos lá informados, lá requisitados, e enviariam à Caixa, a Caixa faria os pagamentos. Só que acabou que as subseções têm feito isso. Então, aqui em Campos, as informações também estão no site da OAB Campus e a orientação que está lá é para que os colegas mandem os seus e-mails e os seus documentos para o e-mail da Comissão de Prerrogativas da OAB Campus, que eles vão enviar para a Caixa Econômica. Tá? Todas essas informações estão no site da OAB Campus. De forma paralela, eu consegui um e-mail e um telefone da agência da CEF aqui em Campos, para caso os colegas queiram tirar alguma dúvida. O e-mail é ag0180@caixa.gov.br. O número do telefone é o 2737-3305. Lembrando que este e-mail e este telefone não são para recebimento, para enviar documentos para alvará. Não é o procedimento normatizado para isso. Isso aqui é para tirar dúvida, para se tentar algum contato com a agência. Audiência de custódia. As audiências de custódia não estão acontecendo. Hoje, o que acontece é exatamente aquilo que acontecia antes da implementação das audiências de custódia. Ou seja, a gente peticiona e o magistrado analisa a nossa petição. Então, como esse peticionamento pode ser feito? Podemos peticionar nos autos do processo eletrônico, já que hoje os APFs já saem de forma eletrônica, então se tem um número de processo judicial eletrônico, a gente pode peticionar ali. Podemos também mandar a petição por e-mail para o e-mail da Central de Audiência de Custódias, que é cam.ceac@tjrj.juiz.br. Em caso de dúvida, tem um telefone 2737-9708. Os atos do Tribunal de Justiça, eu insisto, é importantíssimo que os colegas tenham atenção com o site do TJ e também com o site da OAB Rio. Lá, diariamente, são publicadas as notícias e os atos que vão sendo publicados ao longo
do nosso regime aí excepcional. Mas vamos lá, hoje a gente já não tem mais o RIDAL, a gente tem o plantão extraordinário. Se vocês observarem lá os últimos atos, acho que o 8 ou 9, a gente vai conseguir perceber que o plantão extraordinário ele analisa tão somente processos físicos, que processos eletrônicos a gente peticiona normalmente. Em caso de urgência em processo físico, se utiliza o plantão extraordinário. E aí, o que seria urgência? Lá no ato tem especificado que é urgência, habeas corpus, medida liminar cível, beleza. Se o seu requerimento for para processo físico, mas não urgente, a orientação do TJ é que a petição seja, que o requerimento seja feito pelo e-mail da serventia, que a gente peticione para o e-mail da serventia. Isso é o que está no site do TJ. Peticionamento eletrônico, de forma normal. Então, eu peticiono normal, dentro do processo eletrônico, sem menor problema. Suspensão dos prazos processuais. Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião da Comissão Estadual de Prerrogativa da OAB Rio e o que eu vi é que o Dr. Marcelo Oliveira, presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB Rio, e o Dr. Luciano Bandeira, presidente da seccional, estão muito atentos a esse assunto que é extremamente sensível para a nossa classe. O Conselho Federal da OAB disponibilizou uma pesquisa nacional, onde tivemos, acredito que 55 mil votos, nos questionando se somos a favor ou contra a suspensão dos prazos processuais. Essa pesquisa foi muito equilibrada. Foram, acho que 52 votos contrários à suspensão e 45 favoráveis à suspensão dos prazos. Não sei qual será a opinião da OAB com relação à suspensão dos prazos processuais. Mas o que eu tenho visto é que hoje, por ordem do CNJ, pelos atos dos tribunais, os prazos estão suspensos, apesar de estarmos recebendo algumas decisões determinando que falemos em 5 dias sobre julgamento antecipado de mérito e algumas coisas nesse sentido. E aí vem mais uma dúvida. Mas se o prazo está suspenso, eu não tenho que falar em 5 dias. É um assunto delicado, não sei quais serão as consequências, mas temos que enfrentar esse problema. Temos visto também até juízes já fazendo audiências por videoconferência em algumas comarcas, mas o que eu queria conversar com os colegas é o seguinte, infelizmente ou felizmente foi necessária a suspensão dos prazos processuais. Acredito que isso não vai perdurar por um tempo muito longo daqui para frente. Eu acho que isso tende a ser superado e que os prazos voltem a correr daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, porque assim, eu acho que a gente suspende os prazos, começa a entender os problemas, começa a ver como a gente pode se comportar, e eu acho que a gente tem que se adequar a essa nova realidade. Entendo perfeitamente as dificuldades, por exemplo, dos idosos, daqueles que têm filhos em casa, e aí muitas vezes o filho não permite que os pais trabalhem da forma como deveria ser, mas acredito que daqui a algum tempo isso vai ter que ser readequado. Então é importante que nós passemos a entender toda essa dificuldade e nos adequar, porque talvez seja o caminho daqui em diante. Meus amigos advogados, a mensagem com relação ao prazo eu, Eduardo, tenho tentado me readequar a essa realidade, com todas as minhas dificuldades, as minhas facilidades, mas tenho tentado me readequar. Acho que esse é o caminho. Então, fica aqui a nossa discussão a respeito desse assunto, mas quero me colocar mais uma vez à disposição dos colegas no que eu puder ajudar. Estou à inteira disposição. Quero desejar uma boa Páscoa a todos e, por fim, reiterar
que a OAB Rio vem trabalhando de forma incansável. O doutor Marcelo Oliveira e o doutor Luciano Bandeira têm estado muito atentos e sensíveis a todas as demandas, e acredito que daqui a algum tempo tudo vai ser normalizado. Uma boa Páscoa a todos, uma boa sorte a todos nós.